Seguidores do Correio do Mate, muito boa noite. Esse é mais um bate-papo da região Alto Jacuí. Estamos nas plataformas digitais do Correio do Mate no Facebook, no Instagram e no YouTube e pela rádio web Correio do Mate, em conteúdo que você também acompanha no jornal impresso que circula na região Alto Jacuí às sextas-feiras. Esse programa tem o apoio do Grupo Provida, há 2 anos Espumoso e há 25 anos do estado do Rio Grande do Sul, planos assistenciais de saúde para toda a sua família, com 18 unidades no Rio Grande do Sul, entre as quais na nossa região de abrangência, Arroio do Tigre, Candelária, Cachoeira do Sul, Espumoso, Sobradinho, Rio Pardo e Salto do Jacuí. Né? Em janeiro de 2025, a Provida vai estar abrindo lá também em Arvorezinha, então segue a sua expansão o Grupo Provida, mais de 600 profissionais cadastrados, mais de 90 cidades atendidas e mais de 250 mil atendimentos por ano. Cicobi São Miguel, soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito, agências da Cicobi na região de abrangência do Correio do Mate e Antagorda, Arvorezinha, Encantado, Espumoso, Guaporé, Serafina Corrêa e Soledade. E também o Grupo Estoque Sul, seu centro de compras Espumoso, na Avenida Oswaldo Verlan, próximo à sede da Cotriel, um shopping de variedades em decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Siga a nossa página no Facebook, @Estoque Sul, aberto de segunda a sábado, local com amplo estacionamento. E agora nós vamos dar uma quebrada, né, nessas terças-feiras que a gente está falando mais de política e a gente na semana que vem vai retomar as lives com os eleitos, né, com os vereadores eleitos, e agora a gente resolveu dar uma quebrada porque era um convite especial que a gente há tempo queria fazer aqui e para que a gente pudesse então também trazer aqui para o nosso Grupo Correio do Mate, para os ouvintes, para os nossos internautas, o Padre Marcos Denardi. Padre Marcos, que está desde fevereiro em Espumoso e vai falar um pouco da sua história de vida. Vamos falar sobre vários assuntos referentes à questão da Igreja Católica, que é a maior, vamos dizer assim, a maior do mundo, né? E que também tem as suas questões para abordar. Então, o Padre Marcos, né, com toda a sua experiência, agora, nos próximos dias, ele inclusive vai comemorar onde ele foi ordenado em 1999, que foi em Espumoso, também os seus 25 anos de ordenação. O Padre Marcos, que tem uma experiência também como professor, então a gente vai poder aproveitar muito bem a experiência do Padre Marcos Denardi. Padre Marcos, primeiro, é a pergunta que eu faço para todos os que passam por este microfone, por esta live. Quem é o Padre Marcos? Se apresente, como começou, né, essa vocação, esse atender o chamado, que como os padres dizem, como se diz na Igreja Católica, o senhor atendeu o chamado e a sua vocação o chamou para ser padre. O senhor que é natural de Augusto Pestana. Boa noite e obrigado por ter aceito nosso convite, padre. Boa noite, Roger. Boa noite também àqueles que nos assistem. Então, a minha vida vocacional iniciou, acredito eu, desde o seio materno da minha mãe, porque eu sempre fui, eu costumo dizer assim, rato de sacristia, né? E sempre participei das missas, desde criança, e sempre também procurava participar nos finais de semana, nas celebrações da Santa Missa, depois fui catequista, fui membro do grupo de jovem, e então, na verdade, a vocação já estava ali, porém, eu respondi ela com 19 anos, já tinha uma vida profissional, já trabalhava, fui vendedor, né, por 3 anos, do Schirman, Materiais de Construção em Juí, e na época, então, sempre gostei do que eu fiz. Aliás, foi um dos aspectos que me levou a decidir a assumir a vocação também. Eu via que eu tinha gostava de me relacionar muito com as pessoas e sempre tive muita facilidade nessa questão da comunicação, da interação. Então, eu acredito que Deus já tinha me escolhido, vamos assim dizer, né? E estava ali chamando e então eu sou, como você disse, sou natural da Augusto Pestana, depois vim a trabalhar em Juí e então ali de Juí que eu quando decidi então assumir a minha vida vocacional, nós fomos encaminhados para Viamão. Então toda a nossa formação
tanto de filosofia como teologia, foi feito na Faculdade Imaculada Conceição, em Viamão. Então, são 3 anos de filosofia, na época, né? Então, de 93 a 96, eu cursei filosofia. De 96 a 99, então, eu fiz o curso de teologia. Nesse interim, aí, nós tínhamos um curso de teatro, eu sou formado em teatro pela Escola de Artes de Porto Alegre. Fiz 4 anos. Foi uma experiência muito boa, porque isso facilita também a gente se comunicar, entrosamento com as pessoas. E logo em seguida, quando concluí filosofia, era possível, e assim eu fiz, durante as férias, em vez de descansar, eu aproveitei para fazer uma pós em psicopedagogia. E ali foi, então, em 99, quando eu concluí essa etapa de formação, então eu fui ordenado diácono aqui na paróquia São Jorge de Espumoso, no dia 13 de fevereiro de 1999. Na ocasião, o padre Silvio Jorge Mazzarolo era o pároco aqui, e ele, então, é meu padrinho, né, de ordenação. Então, nós escolhemos aqui uma das paróquias da diocese para ser ordenado diácono. E agora, então, obviamente, depois de ter feito todo esse percurso, onde que trabalhei, então, em Pejuçara, trabalhei em Ijuí, na paróquia da Natividade, né, depois fui reitor do seminário em Viamão, do curso de filosofia, né? Então, nessa ocasião, concomitantemente de 2005, né, a 2007, então eu fiz o meu mestrado em teologia sistemática na PUC e era reitor também do seminário nosso, né, da Diocese de Cruz Alta, lá em Viamão. Depois auxiliei ali na paróquia de Estância Velha, depois voltei para a Diocese, trabalhei 5 anos com o Dom Friedrich Heimler, como coordenador de pastoral, e 2011 também trabalhei na paróquia de Pejuçara, ainda como coordenador de pastoral. Conheço toda a diocese, né, porque eu circulei em todas as capelas com o nosso bispo, né, durante esses 5 anos. E 2013, então, Dom Frederico me convidou para continuar os meus estudos, né, e aí eu tive a oportunidade de ir para Roma. Fiquei de 2013 a 2018 e lá fiz, então, novamente uma licença, que é o mestrado equivalente ao nosso aqui, e o doutorado. Então, 5 anos, praticamente me debrucei somente em cima de livros, em cima de uma tese, né? E que sempre dentro da minha área, que é a cristologia, né? A gente faz teologia, mas depois a gente faz uma especialidade conforme a área, e a minha área é cristologia. O que o senhor defendeu na sua tese, padre? Então, na verdade, eu tomei 2 documentos. O documento da 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha, que aconteceu aqui no Brasil em 2007, quando esteve, na ocasião aqui, o Papa Bento. Na ocasião, Bergoglio era o responsável pelo texto base conclusivo dessa conferência. Como ele veio a ser Papa em 2013, então eu tomei esse documento da nossa Conferência Latino-Americana e Caribenha que aconteceu aqui no Brasil, que fala, que foi o primeiro documento. O primeiro documento de um Papa, geralmente ele dá as linhas gerais do seu papado, né? E que é... Então, esse documento, né, a alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium, eu tomei esse documento com o documento da 5ª Conferência e fiz uma aproximação, né? Procurei ver onde se encontrava na Evangelho Gaudium o documento de Aparecida, que foi talhado aqui no Brasil, né, que foi elaborado aqui pelos bispos latino-americano e caribenho, e que Bergoglio teve a responsabilidade de fazer, vamos assim dizer, a redação final de todo esse texto. Então, eu quis dizer na minha tese que muitos conceitos que ele universaliza para a Igreja Católica foram talhados aqui no Brasil. Por exemplo, um deles, a questão de uma igreja em saída, uma igreja em Uscita, como diz na Itália, né, uma igreja em saída missionária. Isso é nosso,
é latino-americano, né? É nosso aqui do Brasil e de toda a América Latina, né? As igrejas abertas, né? Portas abertas, e essa proximidade, alegria, porque eu tive essa oportunidade de morar fora e digo que a nossa igreja católica no Brasil, ela é muito viva, né? Ainda que nós temos culturas de estados e estados diferentes, né? Aqui no sul tivemos influência europeia, obviamente que nós temos uma forma de celebrar. Se a gente vai para outros estados, na Bahia, que teve uma outra influência mais de matrizes africanas, obviamente que vamos ter aí sempre a mesma, né, igreja, mas talvez formas diferentes de manifestar a sua fé. Então, esse tema que eu trabalhei é o encontro com Jesus Cristo. Porque eu acredito muito nisso, e por isso que é a minha área, desde sempre eu quis, vamos assim dizer, me aproximar ao máximo do Jesus humano, para poder encontrar nele o divino. Claro que não dá para dividir. A gente faz uma divisão a nível apenas, vamos assim, para sistematizar o estudo em si. Mas não tem. Deus, Jesus Cristo é divino e é humano. É o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E que vem nos revelar como e quem é Deus. Então não dá para dividir. E eu procuro, nessa tese, então, né, é justamente dizer isso, né? Como que eu, como humano, e tenho essa proximidade pelo lado humano de Jesus, né, porque nós somos imagem dele, como que eu posso, então, me aprofundar também na minha espiritualidade, no meu encontro, deixar que ele me fale, que mude, e aqui entra todas as mudanças de pessoas, né, que a gente vê no Novo Testamento, quando se encontraram com Jesus. Então, todo esse tema hoje, né, para as questões aí atuais, as fragilidades e que nós temos hoje na sociedade, e eu insisto muito nesse encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo nas periferias existenciais. Talvez nós, num determinado momento da igreja, enfatizamos as periferias físicas, que temos e que devemos trabalhar, que o lado da caridade vai. Mas aqui entra periferias existenciais. Então, o que eu quis com o meu trabalho? Eu quis identificar como que a espiritualidade, né, ela pode interferir e pode transformar e pode mudar uma pessoa. Muito bem. Padre, esses 5 anos que passaste lá na Itália, né, foi uma experiência, né, já deu, o senhor já, né, adiantou um pouquinho de como que a igreja no Brasil é diferente de onde ela surgiu e onde que ela está atualmente, que é na Itália. Como que foi essa experiência de poder estar lá uns 5 anos? E a gente sabe, né, eu vou até adiantar uma das perguntas que eu iria fazer aqui, né, o Papa Francisco, quando ele chegou na Igreja Católica, ele começou alguns movimentos progressistas, mudar algumas questões, que não é de um dia para o outro que você consegue. O Papa Francisco tem 87 anos, então também a idade já o impede de ter um pouco mais de pique, de visitar, de estar mais perto, e evidentemente que ele tem os seus assessores disso, o senhor entende muito melhor do que eu. Como que é estar lá no centro de onde é que está a Igreja Católica, como que a Igreja Católica enxerga os movimentos, a renovação carismática, a questão da igreja mais próxima, como que a igreja vê, e ela está tentando se aproximar cada vez mais dos seus fiéis, uma vez que, né, a Igreja Católica sabe que ela está perdendo fiéis, está mantendo quem é de fé, ou, né, não sei como é que o senhor vê a questão da evolução das outras igrejas, mas enfim, como é que é estar lá do outro lado e como que se trabalha para se aproximar a igreja, se é que, vamos dizer assim, ou qual é o principal trabalho que a igreja tem feito para estar mais próxima dos seus fiéis? Então, eu acho que, assim, nós não usamos esse termo, né, progressista, assim. A gente nós consideramos assim, cada Papa, ele é escolhido pelo Espírito Santo, né, ainda que é uma escolha de cardeais que fazem, mas nós cremos e acreditamos que é a ação do Espírito Santo que escolhe o Papa para o momento, para o seu tempo. Então, se nós pensarmos vamos retroceder um pouquinho, João Paulo II,
talvez seja o Papa que nós mais conhecemos pela idade que a gente tem, não é? A gente aprendeu a amá-lo, a reconhecê-lo, a ver aquela figura carismática, aquela proximidade que ela tinha com os jovens, aquela proximidade, aquela facilidade de comunicação, fechatra, né? O Papa João Paulo II, né? Então, ele era, e de fato, né, foi um Papa que respondeu o seu tempo, com situações bem complicadas que ele teve que responder. Vejam, um Papa, ele não é um Papa de um país, não é o Papa da Itália, ele não é um Papa da Polônia, ele não é um Papa da Alemanha, ele é para toda a Igreja. Então, quando você diz assim, você que esteve lá, a primeira coisa que vamos assim, olha que eu já tinha, então, foram 2013, eu já tinha aí 13 anos de padre, né? Tem um pouco mais, eu acho. Então, eu fui ordenado em 99 para 2013. 14 né? anos. 14 anos de padre. E quando eu chego lá e eu percebo a grandeza da igreja, não pela Basílica São Pedro, que é monumental, não pelas basílicas, as 4 que temos em Roma, né? Que são basílicas realmente ali, não pela sua dimensão estrutural, não é isso, mas pela ver o que significa universal. Então a igreja, nas suas 4 notas, una, santa, católica e apostólica. A questão católica é universal, diz respeito à universalidade da igreja. Então você pensar que o chefe, né, da igreja, né, aquele que está no lugar de Pedro, ele tem que pensar a sua pastoral, a sua ação para o mundo todo. Ele não pode pensar apenas para um país. Então, depois do Papa João Paulo II, veio Bento XVI, né? Que nós conhecemos ele, o que chegou para nós aqui. Talvez por ser catedrático, de ter essa questão alemã, a sua cultura, né? Extremamente tímido. Eu tive a graça de participar de algumas palestras dele, um homem, talvez eu vou dizer uma coisa aqui, talvez é forte demais, quase que inalcançável na sua reflexão, de tão metódica, mas perfeita, não tem nuances, sabe? Não tem nuances assim, ele é perfeito, né? Claro, por tudo que ele viveu, mas ele conseguiu responder com todas as dificuldades que ele teve que enfrentar, porque ele, não só pela timidez, porque inteligência ele tinha de sobra. Eu acredito que, e isso se diz, os professores, né, que depois de São Tomás de Aquino, é o maior teólogo que a igreja tem. Não temos traduções dos seus escritos, são poucos livros que agora está se traduzindo mais. E aí vem Francisco. Francisco que, como obviamente, italiano, mas vem da Argentina, e é tão interessante quando ele aparece no balcão, né, logo depois que ele foi escolhido, e ele diz, os meus irmãos foram buscar um bispo no fim do mundo. É óbvio que aqui, as suas primeiras palavras, o seu jeito de se portar, você dizia, né, ele tira algumas coisas da própria vestimenta, né? Ele simplifica, mas isso não simplifica o seu papel, né? Ele vem responder, e aqui nós cremos nisso, né? A igreja dentro desse tempo que nós estamos vivendo, que exige uma proximidade, nós precisamos nos aproximar, não só como igreja católica, vamos pensar nas escolas aí, essa proximidade que chama os pais, não é? Outras instituições que a gente vê que nós precisamos, com toda a técnica que nós temos, com tudo que nós avançamos, com tudo que foi já descoberto, mas nós precisamos despertar em nós o nosso lado humano. Padre, falando nas escolas, né? Esses dias eu estava acompanhando um podcast de um outro assunto e veio à tona a questão
E nós que fomos estudantes aqui, de pouco tempo atrás, quando foi colocado o ensino religioso nas escolas, e ela era uma matéria optativa, depois ela estava em turno inverso, né? E ela acabou, né, não sendo, como é que eu vou usar o termo assim, adequadamente usada para ser colocada nas escolas. Como é que o senhor vê essa questão de ter sido colocado o ensino religioso nas escolas, né? Faltou ele ser melhor divulgado, ser, digamos assim, ensinado de uma forma mais adequada para os estudantes? Foi um erro ter colocado? Deveria se ter pedido a opinião da igreja? O que poderia mudar para que o ensino religioso ele adequadamente fosse ensinado, não apenas para você lá decorar algumas questões, como você faz com história e geografia, que muitas pessoas não gostam, né? Mas no ensino religioso em si, o que faltou para que ele fosse melhor recebido como matéria nas escolas e ele tivesse sido adequadamente colocado e ensinado para os alunos? Eu acho que talvez metodologicamente foi errado. Talvez pessoas que, desculpe, né, os professores mas talvez alguns professores, de uma forma inadequada, não conseguiram, não sabiam suficientemente ou eu aqui não falaria de ensino, não falaria de catequese, né? Não mais, não, acho que ensino religioso, mas que você pode abordar de uma forma ampla, né? Você pode abordar temas, então como se fazia em algumas escolas, então você falava de temas pertinentes, né? Como, por exemplo, se nós vamos pensar na questão do respeito, nós podemos pegar biblicamente como que Deus, né, nos dá essa liberdade, nos respeita, né, para deixar que o que nós escolhemos, se a gente quer ou não, essa proposta que é o Evangelho. O próprio nome Evangelho, né? É uma boa nova, eu aceito ou não, não seria uma profissão de fé, seria uma avisada sobre os evangelhos, né? E obviamente ali as doutrinas das igrejas, então, por que não? Né? E temas correlacionados. Eu acho que nós perdemos quando se tirou, assim como a filosofia. Como que se tira a filosofia da escola? Né? Algo que é tão fundamental para a gente poder responder, principalmente aquelas perguntas básicas, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu papel aqui, né, na sociedade, etc. e tal. Como que a gente vai, com os jovens, trabalhar isso hoje? Eu não sei na escola onde que se trabalha isso aí. Nós tínhamos nosso tempo, você vai lembrar, Emoci, moral e cívica, né? Talvez elas foram diluídas em outras disciplinas, como o ensino religioso. O ensino religioso, ele não precisa ser de profissão, né? Não, mas ele pode ser amplo, né? Ele pode se ampliar a sua discussão. Bom, vamos trazer então as diversas religiões que existem, vamos ver os movimentos que a humanidade fez, né? Obviamente que numa escola, vamos assim dizer, de confissão católica, né? Bom, se o pai matricula um filho, vai saber, assim como nas igrejas, nas escolas evangélicas, né? Com todo o respeito, né? Eu não acho que nós deveríamos deixar como liberdade, eu acho que todos deveriam fazer, né? Seria uma disciplina curricular, como as demais. Eu acho que quando relativiza, você pode ser optativo ou não. A gente sabe que na própria faculdade, quando você tem aquelas eletivas, e às vezes são disciplinas fundamentais, e às vezes a gente vai escolher qual? Vou escolher essa aqui, né? Não é esse pensamento que a gente tem. O que eu posso extrair daquela disciplina que talvez, né, para completar a resposta, talvez não foi suficientemente e metodologicamente trabalhado determinados temas e criou uma certa aversão, né? Achando que isso não era necessário.
ser trabalhado. É uma questão que sempre quis fazer para alguém da igreja e eu quero fazer, ter a oportunidade de conversar com outras religiões, porque eu sempre quis saber, né, sobre a opinião sobre o ensino religioso que até me veio à tona nesses dias. Padre, como aproximar a Igreja Católica dos jovens? Com a tecnologia que tem, a concorrência do celular, das mídias digitais, a gente sabe que Espumoso tem um movimento bonito que é o Onda, que o senhor apoia bastante, que há um esforço bastante grande para que esse movimento se crie. A diocese certamente trabalhou e continua trabalhando, e os jovens, né, a gente vê tão poucos jovens na igreja, na missa, né, ou como que a Igreja Católica, ou você, né, como religioso, vê a importância da proximidade com os jovens hoje da Igreja Católica. Então, eu penso que, como eu fui introduzido muito cedo na igreja, e eu tinha o exemplo dos meus pais. Então, eu penso que aqui é um trabalho para a família. Né? Os pais, eles devem ser os primeiros a procurar levar os filhos, né? Dar o testemunho, dizer que é importante. A igreja, nós fizemos um esforço, agora nós vamos introduzir aqui os coroinhas e as martinhas, meninos e meninas, que podem ajudar no altar. Nós temos os acólitos, que são adolescentes, já são jovens, né? Temos o movimento 72, que a cada dia, vamos assim dizer, a cada encontro, retiro, nós estamos agregando mais. Então, nós temos um bom grupo. Eles fazem esse trabalho com o celular. Eles se articulam, né? Como aqui é um trabalho, é uma missão que exige, primeiramente, a gente apoiar, porque o jovem, por natureza, ele tem um estilo próprio mais do que nunca os jovens de hoje. Existe, vamos assim dizer, Roger, alguns aspectos que a gente tem que perceber. Primeiro, tem muitos jovens que vão na igreja, mas não estão no grupo. Mas vão. Tem muitos jovens que vão rezar, porque a nossa igreja é aberta, né? Todo dia entram, fazem a sua oração e saem. Não participam da igreja, mas têm fé. Tem jovens que, sim, estão inseridos nos grupos, né? Então, eu penso que sempre, de novo, o convite, eles vêm, eles passam uma temporada, depois eles vão para a faculdade. Então, agora nós temos o movimento, o Emaús, que é para universitários, né? Nós não temos aqui, mas a gente quer também trazer, né? Por quê? Porque na universidade nós precisamos que, diante, muitas vezes, de questões, né, que várias, vamos assim, campos, né, eles precisam ter clareza o que a igreja diz sobre isso. Não que, vamos assim dizer, que há uma preocupação muito grande hoje. Eu vejo que o jovem tem uma liberdade maior do que o nosso tempo, entendeu? Mas não, e eles podem até errar, mas não porque querem errar. Eu acredito que tem muitos jovens que hoje eles vão buscar nas redes sociais, eles vão buscar informação, eles vêm com questionamentos assim, e a gente precisa ter uma segurança de clarear, nunca no sentido assim de logo condenar, porque a pessoa às vezes está buscando, né? Tem uma experiência bem interessante, vou contar aqui. Durante a pandemia, um jovem vinha nas celebrações, sentava no fundo da igreja e ficava, e eu via que ele não acompanhava as orações, né? Aí um dia eu acolhi ele na porta da igreja, daí comecei a conversar, e daí ele levantava, sentava, mas ele não fazia as orações. Aí eu disse para ele: escuta, você é católico? Ele disse: não, padre, eu sou evangélico. Eu disse: mas você vem na missa todo sábado, eu vejo, domingo você está na missa, né? Aí ele disse: não, porque sabe que eu não sei se eu posso conversar com o padre. O senhor conversa com quem é evangélico? Eu disse: claro, não tem nada a ver. E marcamos uma conversa, conversamos e tal. E ele começou a me questionar algumas coisas assim. E era um jovem muito inserido numa comunidade evangélica, né? E aí ele disse: tá, daí passou um tempo assim, e ele veio e disse: ó, padre, eu gostaria de fazer catequese. Já
né? Não é um jovem aí de 30 e poucos anos, né? E aí eu disse, mas você quer fazer por quê? Não, eu disse, porque eu estou achando que eu me encontro mais aqui, né? Tá bom, então você vai fazer. Daí ele fez a gente chama de catecumenato, né? Que é a iniciação de adultos, fez toda a preparação, tudo tal. Quer dizer, esse movimento hoje, às vezes, do jovem buscar é próprio, né? Obviamente que nós estamos numa cidade ainda que há um tradicionalismo, né, e tal, mas essa busca ela não é negativa, né? Nós não precisamos botar todo mundo dentro da mesma forma, vamos assim dizer. A gente tem que acolher, primeiramente acolher. Como fazer isso? Acolher. Deixar que fazem as perguntas que tem que fazer, dar liberdade também, né, para que eles possam atualizar as coisas, no sentido assim, de retiro, de encontro. A gente quer fazer isso aqui, o que o senhor acha? Tal, entendeu? Agora, se a gente vai logo cortando tudo, não, isso aqui não pode. Isso aqui não, nós fomos educados e tínhamos um contexto. Hoje eles têm outro contexto, né? Mas é interessante, viu, Roger? Nós temos aí um movimento, como eu disse antes, de jovens que participam do grupo de jovens. Tem jovens que vêm na igreja, mas não participam de grupo, e tem jovens que vêm rezar na igreja. Uma receita pronta, eu também não teria, mas eu acho que é proximidade. É você ver eles. Uma pessoa que é avisada, quando você recebe na porta, é certo que a pessoa vai voltar. Você vai se interessar. Como é que é teu nome e tal? Você faz o quê? Eu acho que essa proximidade, e isso não é só do padre, é de todos que compõem a comunidade, né? Essa é uma consciência que a gente tem que ter, que a igreja somos todos nós. Então, nós que temos que ter esse olhar, vamos assim dizer, um pouco mais apurado. Tá vindo um jovem, vamos acolher, vamos encaminhar para o grupo de jovem. Nós queremos aqui em Espumoso ter uma sequência. Então, nós teremos os Coroinhas Martinhas, a gente quer reativar o Onda, né? O Onda, depois do Onda vai para o 72, depois do 72 a gente quer ver se tem uma US, depois de uma US vai para o ICC, para que tenha uma continuidade, né? E depois outra coisa que é importante, dar espaço, né? Por exemplo, nós temos o nosso grupo de jovem, além das missas, eles participam de encontros, eles participam de retiro, de encontros regionais, encontros na diocese, né? Não só rezar, mas eles têm torneio de futebol, né? Eles fazem campeonatos. É um pouco diferente, talvez certamente agora vai entrar o pádel, né? Que está uma coisa muito moderna, né? Certamente vai entrar isso também. Outros campeonatos aí que até de jogos, sei lá, eu acho que cada grupo aí tem um movimento assim. Na Itália, como é que era isso? É interessante, viu? O Scout, que é os escoteiros lá, quem coordena a igreja católica, né? Então, eu me admirava muito, assim, que tinha desde lobinhos, né? As crianças até os tios já, né? Adultos ali. E sei lá, eles fazem o quê? Acampamento na montanha, porque eles têm esse privilégio também. Eles não fazem nada diferente do que aqui, dos nossos jovens aqui, né? Se você vê os encontros do Papa com os jovens, é uma coisa absurda de tantos jovens que tem. Então, eu não vejo que nós estamos assim, tá bom, talvez proporcionalmente a gente poderia ter mais, né? Mas eu acho que quem está dentro da igreja, a gente sempre diz, eles têm que ser um testemunho para trazer outros também. Eu acredito que a questão da falta de interesse está arraigado em outras partes da sociedade. Que você não acha pessoas para tocar em entidades, não acha pessoas até para ser ministros das comunidades. E eu acredito, né, padre, desde que fevereiro que estás percorrendo as comunidades interiores de Espumoso, a gente vê que há um envelhecimento das comunidades, os pais ficam, os filhos vão embora, poucos voltam. Quem volta tem que se fazer esse movimento de se reter, como se diz na área de recursos humanos. Então, quem tem
também, digamos assim, serve de testemunho, está naquela cota de qualidade, vamos dizer assim, que se interessa pela igreja. Então, eu acredito que a falta de interesse não é só dos jovens, é uma coisa, né, que a gente tem que resgatar mesmo, né? Então, nós estamos aqui com o nosso padre, né, padre Marcos Denardi, aqui no nosso bate-papo de todas as terças-feiras, né, para a gente conversar um pouco sobre religião, religiosidade e outras pautas, agradecendo você que está aqui conosco, né? Na Central Técnica, sempre faço questão de ressaltar, tá o Andreas Rosa aqui, que graças a ele nós estamos no ar aqui com essa plástica e também com essa qualidade boa de imagens. Obrigado, Andreas, está sempre conosco aqui nos acompanhando. E o nosso bate-papo que está no Correio do Mate no Facebook, Instagram e YouTube, pela Rádio Web Correio do Mate, em conteúdo que você também vai acompanhar no jornal todas as sextas-feiras. O apoio do Grupo Pro Vida, há 2 anos espumoso e há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, planos assistenciais de saúde para toda a sua família, com 18 unidades do Rio Grande do Sul, nas quais então nós temos aqui na nossa região Arroio do Tigre, Candelária, Cachoeira do Sul, Espumoso, Sobradinho, Rio Pardo, Salto do Jacuí. Em breve, em janeiro de 2025, vai estar lá também Arvorezinha, mais de 250 mil atendimentos por ano, 90 cidades atendidas, mais de 600 profissionais cadastrados. Cicobi São Miguel, soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito, agências da Cicobi na região de abrangência do Correio do Mate, Antagorda, Arvorezinha, Encantados, Espumoso, Guaporé, Serafina Correia e Soledade. E Estoque Sul, o seu centro de compras Espumoso, na Avenida Oswaldo Werner, próximo à sede da Cotriel, um shopping de variedades em decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Siga a nossa página no Facebook, @Estoque Sul, aberto de segunda a sábado, com local amplo e com amplo estacionamento. Bom, padre, evidentemente que tem algumas questões mais delicadas que eu não iria deixar de tocar com vossa pessoa, né? E então, como eu questionei políticos aqui sobre assuntos da comunidade, a gente tem que lidar, né, colocar o dedo na ferida, vamos dizer assim, ou, né, questionar, né, tá. Antes de eu ser um religioso, o senhor também é um cidadão e é também uma pessoa que professa a fé católica. A questão da participação das mulheres. Nós temos freiras, nós temos todas as congregações que estão na igreja, e é uma coisa que eu sempre quis questionar e agora estou tendo a oportunidade, como que o Vaticano, como a Igreja Católica, vê a questão das mulheres celebrarem missas. Por que nós não temos mulheres que celebram missa, apenas que estão em outros serviços e são, como eu disse antes, religiosas, freiras, que também fazem um trabalho importante social e também professam a fé e espalham a fé da Igreja Católica também em outros campos? Então, na verdade, essa é uma questão já... Primeiro que ela é doutrinal, né? Ela, se a igreja quisesse, ela poderia abrir essa possibilidade. O que acontece? Acontece que já os papas anteriores, e de modo especial Bento XVI, ele definiu isso já, né? E o Francisco não vai abrir essa possibilidade. Não é nada uma questão, vamos assim dizer, de preconceito, não. Obviamente que, se nós pegarmos o grupo dos discípulos, havia mulheres, sim, mas não, nenhuma delas foi dada o título de apóstolos, né? Então, muito bem, isso seria uma das questões, né? A questão daquilo que Jesus escolheu os 12, né? E não tinha nenhuma mulher, tinha discípulas que acompanhavam o grupo, algumas até patrocinavam, né? Lídia, que era uma comerciante e ajudava na estrutura como tal. A Igreja Católica, ela, na sua tradição, aí, num concílio ainda feminino de Elvira, definiu depois o celibato dos padres. A gente sempre brinca que tinha que ser num concílio de mulher, mas não era nada, Elvira é o nome da cidade, né? Para definir o celibato dos padres. Então, essa questão aqui, por ter sido uma questão de escolha de Jesus, de não ter tido mulheres como apóstola, a Igreja continua observando isso e tal. Obviamente que houve um movimento, né, de reivindicar isso, as mulheres assumir e tal. Mas elas têm a possibilidade de serem ministras, né? Ministras.
As irmãs, propriamente dito, elas fazem um trabalho diferenciado, maravilhoso, né? Depende da congregação, né? Elas realmente exercem a sua missão como religiosas, né? Porém, é vedada a elas essa possibilidade. E eu acredito que isso não vai ser aberto. Mesmo se fosse para nós que somos padres, né? Vamos assim dizer, tanto o celibato como a ordenação de mulheres. Eu acredito que são dois aspectos assim que estão bem sedimentados já, que bem clareado, porque todo seminarista que entra no seminário, ele sabe que ele vai ser celibatário. Hoje, sempre soube, né? Mas vamos assim que dizer, no passado, como eles iam muito novos, então quando eles se descobriam, quando eles viam, de repente, pelo percurso, eles já eram para tal. Mas a questão da ordenação de mulheres, eu acredito, Roger, assim, ó, que poderá um dia, poderia, mas acredito que não aconteça, né? Pela tradição, porque já virou uma tradição na igreja, né? Assim como se fala muito da questão, não sei se tu ia abordar isso, mas já estou emendando a pergunta aqui, casamento de padres, né? Então, por exemplo, assim, nós temos a igreja com rito ortodoxo que eles podem casar, porém eles têm que escolher antes de serem ordenados. Os que casam, eles não dão o direito a eles de serem bispos. Então, se eles casarem, eles sabem que eles não vão chegar ao episcopado, né? Então, e a mulher, a presença dela em nossas comunidades, elas têm um espaço, né? Hoje, abertura, né? Muito grande. O Papa Francisco, inclusive, para alguns dicastérios, escolheu e tem mulheres. Então, mas nesse ponto de ordenação, eu acredito que a igreja não vai mudar. A questão do celibato, padre, padre Marcos, é uma questão que também suscita muita polêmica, né? Porque é importante a gente também contextualizar que hoje, como disseste lá anteriormente, nós jovens fomos criados, né, em outro contexto de sociedade, e a sociedade também mudou, e evidentemente que se cobra muito da igreja que ela mude algumas posições. Como é que o senhor pessoalmente vê essa questão do celibato? Acabaste de dizer, o jovem que vai lá, que descobre a sua vocação, sabe que ele vai ser celibatário pelo resto da sua vida, a não ser que ele queira deixar a vida de padre e optar por seguir a sua família, o que é perfeitamente normal e já aconteceu muitas vezes. Como que vês, né, essa questão, na sua opinião, também já teve do outro lado do balcão como professor e que também viu muitos jovens entrar, dificilmente a igreja vai abrir mão do celibato, justamente por essa questão que já está sedimentada e que é um rito que um rito, não sei se é a palavra certa, um dogma ou algo, não sei qual é a expressão que se usa, que continuará sendo utilizado pela igreja. Na minha opinião, o padre não deve casar. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho 28 comunidades. Olha, e você ter a esposa e ter filhos, você não consegue essa doação total. Você vai deixar de lado alguma coisa. Aí vocês podem pensar assim, mas os pastores casam. Sim, eles casam, né? Mas não é proporcional como nós temos. Dificilmente um pastor vai ter 28 comunidades. No máximo, ele vai ter o quê? 5, 6 comunidades, 7 comunidades. Bom, a nossa estrutura de igreja exige muito de nós, porque hoje nós somos pastor, nós temos que administrar, nós temos que ser um pouco de psicólogo, então é uma exigência muito grande. Eu acho que nós deixaríamos de lado o lado de esposo e o lado de pai. Eu pessoalmente acho que não conseguiria dar conta. Eu acho que eu não conseguiria dar conta, né? Mas respeito, por exemplo, se alguém que entra no seminário faz uma caminhada e de repente descobre, não é minha vocação, a gente faz questão de encaminhar a pessoa. Pode ser diácono. O diácono pode casar, né? Hoje nós temos na diocese, são
13, atualmente 12 ou 13 diáconos que nós temos. São pais de famílias que eles colaboram com a nossa missão, então eles podem assistir o matrimônio, podem realizar os batizados, né? Porém, claro, eles não podem confessar, eles não podem atender confissões, eles podem distribuir e levar a comunhão, obviamente que eles não consagram. Então, a missão deles colabora com a do padre. Obviamente que, como eles têm família, têm filhos, não assumem todas as atividades que a gente como padre. Eu penso que não conseguiria fazer plenamente a sua missão. Depois, vamos pensar na mulher do padre. Antigamente se dizia, quem chega por último vai a mulher do padre. Era uma brincadeira, né? Uhum. Vejam só, como é que ela ia ser? Bom, vamos pensar na mulher do pastor. Como é que é a mulher do pastor? Eu tenho amigos meus, pastor, que têm esposas, tudo, sabe? Tem que, obviamente, serem muito parceira, aceitar a questão de transferências, a questão da rotatividade de escolas, mas quem é bancário também faz isso. É verdade, faz isso. Pergunta para uma mulher de bancário que tem filhos ou de militar se gosta desta, entendeu? Então, há pós e contras, mas no que diz respeito especificamente à igreja, para melhor se dedicar integralmente à missão, o padre precisa. Ele precisa de um espaço de reflexão, ele precisa de um espaço de meditação, ele precisa de um espaço de planejamento, ele precisa de um silêncio. A gente precisa disso, sabe? Talvez as pessoas pensem... E sabe que é interessante, viu? Porque ao mesmo tempo que há um movimento que querem que os padres casem, que assume, a gente vê que, por outro lado, tem muita gente que não quer assumir o matrimônio. Entende? Uhum. Mas não é a gente fala isso de uma forma informal, né? Mas nós realmente, assim, hoje nós não temos nem mais governantas que moram na casa como antigamente a gente tinha, né? Não porque não poderia se ter, mas por uma questão de você ter um espaço também para o silêncio, para a reflexão, para a meditação, para o planejamento, para você, de fato, criar uma atmosfera ali de ministério saudável. Não que o padre more sozinho e aí ele vai ser um solteirão, uma pessoa, porque a gente quase que não tem espaço para ficar sozinho. Eu estou falando por mim, nesses 25 anos, né? Pergunta para mim se eu alguma vez me senti solitário. Pelo contrário, tem vezes que eu disse, que coisa boa ficar sozinho, sabe? Porque por causa das atividades. Então, isso que eu disse, é um limitador. Padre seria, não é porque ele é incapaz, nada disso. Até porque, para ser padre, você tem que ser pleno em todas as suas condições, né? Mentais, físicas, psicológicas. O padre tem que ser uma pessoa antenada. Antigamente, muitos, quando tinham uma pessoa quietinha, assim, mais retraída, tu pode ser padre. Não tem nada disso. Como irmãs, né? Uma menina mais introvertida, talvez um pouco mais recatada, alguma coisa assim, tu tem que ser freira. Não tem nada disso. Então, no que diz respeito ao casamento, eu me sinto muito feliz como eu estou, né? Agora, acredito assim que talvez possa ter um outro que tenha uma opinião contrária, mas todos que assumem sabem que terão que observar o celibato. Padre Marcos, atualmente o número de jovens se interessando em ser padres está se restringindo justamente por essa questão do celibato, ou é a questão lá atrás que a gente volta, é a questão do interesse, como muitas áreas da sociedade estão diminuindo cada vez mais, e a geração que está vindo aí, com a qual me preocupo, né? Eu tenho um filho de quase 8 anos de idade e também convivo com jovens, como o senhor convive também, e a gente sabe que essa geração está bem difícil de lidar, porque elas querem resultados rápidos, sem muito trabalho, né? Tentam se esforçar nas suas medidas, não vou dizer que não se esforçam, né? E a questão do jovem ter a sua vocação de ser padre, porque a gente sabe, né? Aqui na nossa região nós temos poucos padres, né? E até
até havia uma expectativa, né? E tem comunidades aqui próximas da região, que é Alto Alegre e Campos Borges, chegaram até dividir o mesmo padre, depois foram ordenados padres também. É uma questão que preocupa muito uma igreja quando o padre se transfere, né? Porque ele é chamado, como disseste, quando o bispo determinou determinar a sua transferência, o senhor tem que atender na hora, porque é um chamado, é uma determinação superior. Então, essa questão dos padres, dos jovens se interessarem em ser padres, é uma questão de falta de interesse, como acontece em outras partes da sociedade, é o celibato. Como é que o senhor vê isso? Então, eu penso que o número de filhos, as famílias diminuiu. Então, eu venho de uma família de 11, eu sou o 10º. Mas não foi algo que, você tem que ir para o seminário. Não. Antigamente, então, tinha isso, o número de filhos. Segundo, que era uma oportunidade de estudar. Não é? Então, se você conversar com padres mais experientes, antigos, assim, você vai ver que alguns foram porque gostavam de jogar bola e que sabiam que no seminário ia jogar bola. Outros foram porque o padre tinha um jipe, o mais moderno jipe que se tinha ali, quem tinha era o padre, sabe? Então, bom, eles foram, depois gostaram e ficaram padres, foram muito... Hoje, por exemplo, assim, primeiro, o número de filhos reduziu nas famílias. Segundo, os pais, estruturalmente, a maioria dos pais estão muito bem, eles podem oferecer faculdades, dão outras opções. Então, agora é vocação mesmo. Eu dizia antes de nós entrarmos aqui, da minha turma de 9, tinha um enólogo, um bancário, que é bispo hoje, Dom Maurício, de Rondonópolis. Tinha um que trabalhava no asfalto, Luiz Carlos, né, que chamamos ele de Caio. Tinha outro que veio dos Correios, já consolidado, assim, a sua profissão como tal, né? Eu que era vendedor. Então, quando você responde já mais maduro, então é certo que você vai fazer o teu percurso. Vai ficar padre? Bom, a gente aposta, né? É como você preparar um jogador de futebol. Sabe? Entendeu? Às vezes tu prepara um jovem aí, desde as categorias de base, os olheiros que vão ver. E eu sempre digo que nós deveríamos pegar essa metodologia na igreja. Porque às vezes você perde o tempo do jovem. Eu tenho aqui em Espumoso, eu não vou dizer, claro, o nome, né? Porque estamos aí dando uma avisada para ver, que manifestaram o desejo de ser padre. Mas se eu abrir o jogo agora para todos na comunidade, o que vai acontecer? Ou vão começar a pegar no pé deles, né? Ou vão dizer, você... Então, eu disse para eles, vamos amadurecer, né? Vocês são jovens ainda, então logo mais, vocês têm que terminar o 2º grau. Hoje, nós não temos mais seminário menor, nós tínhamos. Por que nós não temos? Porque a gente achou que era muito cedo tirar eles com 13 anos, 12 anos das famílias, né? Então, como há possibilidade de estudo, então a gente deixa. Não é o fator casamento, não é o celibato nem a castidade. Por quê? Porque se fosse por isso, os pastores estariam cheios de vocações. A crise deles é pior do que a nossa. É mesmo? Você sabe que na nossa diocese, de 31 paróquias, nós temos 2 seminaristas. 2. Por isso que nós rezamos, né? Não é que a igreja ela vai sucumbir no tempo, não é? Não. Agora, se você pegar uma outra região, por exemplo, Frederico Westphalen, você tem o seminário cheio. Vocês entendem? Bom, por que isso? Não sabemos. Em 93, quando eu entrei, nós éramos 7. Quando, em 98, 99, nós éramos 23. Vocês entendem que esses movimentos cíclicos, que ora nós temos um número maior. Bom, hoje nós priorizamos o quê? Primeiro, um acompanhamento da família. Não tirar logo o jovem da família. Clarear, fazer um acompanhamento com ele, ver se aquilo não é um ímpeto. Quem quiser estudar, por exemplo, ele vai precisar custear os seus estudos? Como é que funciona? A igreja paga. A igreja paga? Paga tudo. Por exemplo, assim, então a gente faz um acompanhamento na casa, um período, depois então ele vai para o propedêutico, atualmente é em Santa Cruz do Sul. São as 6 dioceses da nossa província, né? Então nós unimos todas e faz um ano
esse ano intermediário antes de entrar na filosofia. Depois vai fazer 4 anos de filosofia. Atualmente é onde? Na FAPAS, em Santa Maria, né? Depois faz mais 4 anos de teologia. Então nós fizemos um curso praticamente de medicina, o período, né? Sim. Depois você vai fazer graduação, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, conforme o bispo você for encaminhado também. Então, Roger, eu penso assim, hoje nós temos muitos homens, mulheres, que eu atendo, que diziam: padre, se eu tivesse sido apoiado na época, eu seria padre. E hoje são ministros, algumas são ministros da Eucaristia, ajudam na comunidade, entende? Então, eu acredito muito, muito, muito mesmo de um trabalho sistemático. É como a gente preparar, agora nós estamos preparando a terra para o plantio. Basta jogar a semente lá? Não, tu tem que cuidar. Então, por exemplo, assim, esse zelo que a gente tem que ter com os jovens, né, mostrar para eles, eu jamais vou encantar alguém se eu não ser feliz, entendeu? Ou alguém da área da comunicação quer encantar alguém para fazer comunicação, vai se espelhar com quem? Alguém que realmente faz aquilo com maestria. Ser feliz, ser exemplo. As palavras comovem, o exemplo arrasta. Exato. E o padre, eu penso sempre o seguinte: por que eu uso clésima? Não é para dizer que eu sou padre. Eu vou para a academia, mas eu vou ser em clésima. E o pessoal vai lá, me cumprimenta, tudo agora, depois de uns meses que eu estou aqui. Porque eu penso que é um testemunho para o jovem, entendeu? E o padre, assim como você que é pai, você é pai só dentro da tua casa? Não, você é pai aonde? Fora. Você tem que ser... Tem um estereotipo de pai? Não. Tem pais de todos os tipos. Tem padres de todos os tipos, entendeu? Eu acho que hoje nós ganhamos, assim, nós temos uma... Acho que a igreja como um todo, ela não formata mais daquele estilo. O padre tinha que ser meio carrancudo, meio assim, sabe? Até a própria questão de viúvos poderem se ordenar padre. O exemplo do padre Ari, né? Que ficou viúvo e descobriu no seu tempo, vamos dizer assim, né, que poderia ser padre. E tantos outros, como falaste agora, né? Se eu tivesse sido apoiado, não, certamente agora aquela pessoa, ela quer dar um novo sentido para sua vida, dar um novo rumo para sua vida, vai que se interesse, né? Mas o padre Ari foi seminarista. E daí, na época, ele saiu, depois casou, constituiu família, filhos, tudo. E aí, depois, ele, quando ficou viúvo, teve essa possibilidade de... eu penso que aqui entra a questão da realização, entendeu? Se você é feliz, se você acertou tua vocação, tu és feliz. Vocação acertada, vida feliz. Então, por exemplo, assim, às vezes, vamos pegar o lado do casamento, né? Às vezes a pessoa investe numa pessoa, acredita que aquela pessoa vai ser a completude dela. E nem sempre é assim. E aí? Acabou a vida? Não, você vai recomeçar, né? Você vai se refazer. O padre, o tempo de formação nosso, ele nos permite ter clareza do que a gente quer. Bom, você falava antes assim, o padre pode, de repente, depois de ser padre, deixar o ministério, mas acontece que ele se apaixone por alguém que né, vai fazer o quê? É melhor ele ser verdadeiro, deixar o ministério e assumir, né? É óbvio que é um sofrimento. É como uma separação, porque ele já casou com a igreja. O ideal é que isso não aconteça, o ideal é que ele tenha clareza, né, suficientemente maturidade para assumir, né, o ministério e depois levar adiante. Até ele investiu tempo, investiu o seu tempo, né? Ele investiu as suas possibilidades de vida, né? Então é um investimento que ele fez lá na sua vida, né? Então é algo importante. Padre Marcos, para nós encaminharmos o encerramento, sua mensagem final sobre a questão da Igreja Católica, sobre a religião, religiosidade, mensagem que o senhor poderia deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre a questão da religião, religiosidade, né? O que o senhor diz? Eu sempre acho que nós temos que partir do Evangelho, e Jesus constantemente bate à porta, né?
nos convidando para que a gente possa fazer um encontro verdadeiro com Ele. Então, quando a gente encontra espiritualmente esse sentido para a nossa vida no Cristo, como Filho de Deus, como Messias, como aquele que vem para nos abrir o horizonte, nós conseguimos superar todas as dificuldades, as limitações, as fraquezas da nossa vida. Então, eu sempre penso que essa mensagem, assim, a gente se permitir aceitar também esse convite que Jesus faz. Bom, eu posso não estar praticando agora, eu posso, de repente, estar num momento difícil da minha vida. Faça uma experiência de Deus, a igreja nossa é aberta todos os dias. Quiser conversar comigo, né? Padari, a gente está à disposição para ajudar a pessoa. Nós não queremos fazer necessariamente proselitismo, a gente quer ajudar a pessoa para que ela se encontre, né? E eu penso que atualmente tantas pessoas que precisam de uma orientação segura. Então que a gente possa, de fato, buscar no Evangelho, na Palavra de Deus, força também para nós encontrarmos a nossa realização como pessoas e vivermos plenamente também a nossa vida. Muito bem. Padre Marcos Denardi, muito obrigado por ter vindo aqui, a gente ter podido conhecer um pouco melhor a sua pessoa, a sua atuação. Agora, mês de novembro, né? Dia 14. Dia 14, 25 anos, isso? Isso, então faremos a celebração 19h30, aproveitamos aqui para convidar todos. Estará comigo a irmã Lori Steffen, que fará 50 anos de vida religiosa, a irmã Síria, 70 anos de vida religiosa, profissão de fé, e eu 25 anos. Então, estamos convidando a todos, virar os colegas e também toda a comunidade aí, né? Todos sintam-se convidados. E depois da missa, que será 19h30, faremos um jantar por adesão ali no centro comunitário. Então, todos sejam bem-vindos. Agradeço também o convite, coloco à disposição. Aquilo que a gente puder colaborar, a gente está inteira disposição. Muito obrigado. Quero agradecer muito mesmo, Padre Marcos Denardi, pároco da paróquia São Jorge de Espumoso, né, por ter nos atendido aqui, a gente ter conversado nesse papo descontraído, vamos dizer assim, né? O Padre Marcos, ele não fugiu de nenhuma pergunta, mas o que é melhor é ele mostrar o seu equilíbrio, a sua forma de responder e a sua forma de lidar com a sua religião e também com a religiosidade. Fiquei muito feliz de ter podido conhecer esse seu lado também, Padre Marcos Denardi, da paróquia São Jorge de Espumoso. E esse foi mais um bate-papo, hoje então falando de religiosidade, com o Padre Marcos Denardi, da paróquia São Jorge, para então as nossas plataformas do Facebook, Instagram e YouTube pela Rádio Web Correio do Mate. O resumo dessa entrevista vai estar no nosso jornal nesta sexta-feira. O programa com apoio do Grupo Pro Vida, 2 anos de Espumoso, há 25 anos do estado do Rio Grande do Sul, entre as unidades em Espumoso, Cicobi, São Miguel, também aqui com unidade em Espumoso, né, as soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito, Estoque Sul, seu centro de compras em Espumoso, na Oswaldo Vernon, próximo à sede da Cotriel, com variedade de decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta então com o nosso Mate-Papo das terças, das 8 às 9. Boa noite.